Jesus Cristo pregava o evangelho, a boa nova do reino, e curava seu povo doente de todos os males, sua gente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje apresenta a nós a figura daquele surdo-mudo que marcou de tal maneira a igreja que ela acrescentou esta realidade ao rito batismal. Vocês lembram, acredito, todos vocês que já participaram de um batismo, o sacerdote, ele depois se aproxima da criança e traça o sinal da cruz sobre os seus ouvidos e os seus lábios, dizendo, Efatá, abre-te, para que aqueles ouvidos se abram para ouvir a palavra de Deus e a boca, os lábios se abram para proclamar esta mesma palavra ouvida. Aquilo que foi traçado e pedido sobre uma criança, essa mesma graça nós precisamos pedir a cada dia. Que Deus abra os nossos ouvidos para que nós ouçamos a palavra de Deus como aquilo que ela é, palavra de Deus. Durante a quaresma de São Miguel, nós estamos rezando e durante todos os dias pedimos que Deus nos capacite a compreender o seu evangelho. É a mesma coisa. Estamos pedindo a mesma graça. Isto é, que Deus abra os nossos ouvidos, que Deus descerre os nossos olhos, desvende os nossos olhos, para que nós vejamos a verdade, para que nós ouçamos a verdade e para que nós proclamemos esta mesma verdade. Pois bem, então é este o contexto do evangelho de hoje, de um homem que é levado a Jesus e que Jesus
toca-lhe os ouvidos e a língua, e aquela sua surdez é curada, e ele começa a falar sem dificuldade. Mas é interessante aqui, esta afirmação logo inicial, que no versículo 32, Marcos, capítulo 7, versículo 32, trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Isto é, aqueles que tinham ouvido Jesus e que tinham visto o que Jesus tinha feito, eles criam, eles acreditavam que Jesus era um homem poderoso em palavras e obras e que ele poderia fazer alguma coisa por aquele homem surdo que falava com dificuldade. E por isso, eles levaram aquele homem a Jesus, porque eles tinham fé de que Jesus podia fazer algo por ele. A pergunta é, meus irmãos, nós temos ainda esta fé? Nós temos fé de que Jesus pode fazer algo por esta humanidade ferida, por nós e pelos nossos? Nós ainda estamos dispostos a levar as pessoas a Jesus, isto é, nós cremos que seja necessário levar as pessoas a Jesus, ou nós estamos tocados de tal maneira pelo relativismo, isto é, que o que importa é que as pessoas tenham um coração bom, que o que importa é que as pessoas tenham alguma religião, independentemente de qual ela venha a ser, que o que importa é isso, de modo que, se eu vou levar a Jesus, a Buda, a Maomé, a Moisés, se a pessoa for uma pessoa judia, o que importa é que ela, ou aos espíritos guia, se ela for espírita, mas o que importa é que ela tenha uma religião. Porque é interessante, talvez nós não tenhamos já de imediato percebido, mas percebamos esta atitude desses homens que levaram alguém a Jesus é uma atitude hoje politicamente incorreta. É uma atitude hoje vista com certa desconfiança. Por quê? Porque ele acha que só a religião dele é verdadeira. Porque ele acha que só na religião dele as pessoas poderão encontrar a verdadeira vida. Mas a pergunta é, e infelizmente não é óbvia. Pode parecer, mas não é óbvia. Você, meu santo, acredita que Jesus é essencial para a nossa vida aqui na terra e para a outra vida preparada por Ele para nós? Você crê que é necessário encontrar Jesus para encontrar a verdade? Você crê que é necessário encontrar Jesus para que eu possa encontrar o sentido da minha vida, aquela realidade para a qual eu fui criado? Você crê que é necessário levar as pessoas a Jesus? Porque o mundo vai dizer que isso é uma intransigência, mas nós cristãos católicos precisamos ser missionários. Nós cristãos católicos precisamos voltar à fé católica e dizer, não há um outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Não há um outro no qual nós possamos encontrar o sentido das nossas vidas. O mundo vai gritar, muitos vão gritar e até infelizmente católicos isso vão repetir. Mas nós precisamos respeitar a religião do outro. Porque eu vou querer tirar uma pessoa de uma religião para trazê-la para a minha? Primeiro, meu santinho, não é a sua religião. É a religião fundada por Cristo aqui na terra. Porque você crê naquela palavra que está presente lá no Evangelho de São Mateus, que Jesus disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, é verdade, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus,
Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio à terra e fundou uma igreja, à qual ele confiou todos os dons que ele queria derramar sobre a terra e toda a verdade revelada. Você crê nisso? Porque percebe, a questão aqui está nesses pressupostos. Se você crê que Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se você crê que este Deus se fez homem e que este Deus humanado fundou uma igreja e que essa igreja continua presente na história há mais de 2000 anos, a conclusão é obrigatória. A conclusão é imediata. Ora, eu quero então que todas as pessoas cheguem a Jesus. E a maneira de hoje, na história, chegar a Jesus é aderindo ao seu corpo, a igreja. Então, com todo respeito às pessoas das outras religiões, eu irei, porque movido por caridade, eu irei tentar ganhar o maior número de pessoas para Cristo e para a sua igreja. Não porque eu queira que a minha igreja seja maior, não porque eu queira que a minha igreja seja mais poderosa, não é isso, mas é porque eu quero que, movido por caridade, que elas tenham aquilo que eu também tenho, que elas descubram aquilo que eu também descobri, e que elas recebam aquilo que eu tenho recebido, isto é, que elas possam receber o santo batismo, e que também sobre os seus ouvidos e os seus lábios seja traçado o Efatá, abre-te, porque eu quero que elas também experimentem a cada domingo, pelo menos, a participação no santo sacrifício da missa, em que se realiza de uma maneira incruenta, isto é, sem derramamento de sangue, sacramental, aquele sacrifício da minha redenção. A oração mais santa, porque realizada pelo próprio Deus. Então eu quero que as pessoas participem deste santo, santíssimo sacrifício, porque eu quero que elas recebam o corpo, sangue, alma e divindade no sacramento da Eucaristia. Porque eu quero que elas recebam, se necessitam, e quantas vezes necessitamos, eu quero que elas recebam o sacramento da confissão, o perdão dos seus pecados, porque eu creio que no sacramento da confissão eu recebo o perdão de todos os meus pecados e as portas do céu são abertas novamente para mim. Eu sou readmitido à amizade com Deus. E se viesse a acontecer de eu morrer imediatamente após a minha confissão, de uma coisa eu estaria certo, a salvação estava garantida, porque quem ali entra em pecado, sai em estado de graça. Quem ali entra na inimizade com Deus, sai na amizade, na comunhão com Deus. Ora, se eu creio nisso, movido por caridade, eu quero que todos também desfrutem desses bens espirituais. Então percebe, meus santos, o quanto este indiferentismo religioso, isto é, tanto faz a religião que você pertença. Este relativismo de pode ser Jesus, pode ser Maomé, pode ser Buda, pode ser o seu coração que busca a Deus de uma maneira livre, independente, sem igreja, em que você adere a Jesus segundo a sua vontade e simplesmente. Mas, meu santo, se Jesus fundou uma igreja, é porque ele quis que nós a ela aderíssemos. Não tem sentido Jesus ter fundado uma igreja, ter deixado os apóstolos, consequentemente a sucessão apostólica, os sacramentos que nós só podemos receber se estivermos inseridos neste corpo de Cristo, que nós chamamos de Igreja Católica. Não tem sentido ele deixar tudo isso e você dizer, não, mas eu quero seguir Jesus à minha maneira, do meu modo, segundo os meus gostos. Hoje, meus santos,
A maneira de nós pegarmos as pessoas e levarmos a Jesus é pegando as pessoas e levarmos para a igreja de Jesus, na qual ele pode ser encontrado. Precisamos, meus santos, voltar a esta fé. Precisamos voltar a ser missionários. Precisamos estar dispostos a ser chamados de carola, barata de igreja, igrejeiro, bitolado, visão fechada. Deixem que falem de nós o que quiserem, mas a nós nos importa agradar a Deus e não aos homens. E agrada a Deus quando missionários somos, porque afinal de contas ele mesmo o disse: ide pelo mundo e fazei discípulos meus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide pelo mundo e fazei discípulos meus. Então nós precisamos, meus santos, por uma santa inquietação, nós precisamos nos entristecer. Nós precisamos até mesmo chorar quando vemos amigos, parentes, conhecidos que vivem no indiferentismo religioso. Até dizem crer, mas não aderiram a Cristo e a sua igreja com gana, com têmpera, com entusiasmo, com radicalidade, com coerência, mas é uma aderência fraca, é uma ligação tênue demais, isto é, que não gruda de verdade. Então nós precisamos, e aí precisamos o quê? Com muito jeito, com muita sabedoria, mas com muita insistência, como vai dizer São Paulo a Timóteo, prega insistentemente. Vão se sentir desagradados, né, que diz aqui, vale a pena pegar aqui a passagem, e eu sem os óculos, quem disse que eu vou enxergar aqui onde é que está Timóteo, misericórdia, mas São Paulo vai dizer, prega insistente, achei, mas eu vou ter que pegar os óculos, porque para ler, achei, para ler, não vai. São Paulo vai dizer, eu te conjuro, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra, insiste, oportuna e importunamente. Isto é, haverá quem goste, haverá quem não goste, mas você, por caridade, você vai pregar oportuna e importunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho. Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Chegará o tempo que os homens não vão querer mais ouvir a verdade. Mas, meus santos, que o mundo não mais queira ouvir a verdade é uma coisa, mas que a igreja não mais queira pregar a verdade é outra coisa, infinitamente pior. Então, prega oportuna e importunamente, repreende, e aqui se aplica aos filhos, os filhos em relação aos pais, aos amigos, aos conhecidos, aos sacerdotes. Quantas vezes, infelizmente, o sacerdote se furta, se priva desta obrigação que ele tem por dever de ministério, de pregar a verdade com toda a clareza, sem subterfúgios, sem afirmações dúbias, não, com toda a clareza. Prega, insiste, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina e, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade, tornar-se-ão surdos por culpa própria. Afastarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Então São Paulo vai dizer então
aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e seguintes, que nós precisamos então pregar. Nós precisamos voltar à fé católica que acredita que é necessário para a nossa salvação que nós adiramos, que nós nos liguemos, que nós aceitemos Jesus. Meus santos, foi isso o que, por exemplo, São Paulo fez e por isso sofreu. Quando ele chegou, por exemplo, a Atenas, na Grécia, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22, diz que quando ele chegou a Atenas, ele percebeu que os atenienses eram muito religiosos. Agora imagine se São Paulo iria dizer assim: olha, vocês são muito religiosos, vocês têm a religião de vocês, eu não vou pregar a minha, achando que a minha é melhor do que a de vocês. Sejam bons, independentemente da religião que vocês tenham. Foi isso que São Paulo disse? Não, meus santos. São Paulo sabia que a religião que ele estava apresentando não era apenas a melhor, mas era a única verdadeira, porque só ela, o que é que faz a religião? A religião, né? A gente sempre diz, vem do verbo religare. A religião, ela nos liga a Deus. Ora, qual é a única religião que pode nos ligar a Deus? É aquela em que o próprio Deus nos ligou a Ele quando a fundou, quando a instituiu sobre a terra. Então não é prepotência nossa, mas é fidelidade à verdade. Se Jesus isso fez, isso eu preciso ensinar. Então, diz aqui que São Paulo começa a pregar o evangelho aos atenienses. E qual foi o resultado? Os atenienses não aceitaram. Quando São Paulo fala a respeito das dificuldades pelas quais ele passou por causa do ministério, ele vai dizer, vocês podem pegar lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e seguintes. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e seguintes. Ele diz: muitas vezes eu vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. Ele também tinha cidadania romana, então os romanos, eles não podiam receber as 40 chibatadas, porque se passasse uma, se o algoz errasse a conta, a ele seria infligida aquela mesma pena. Então o algoz com o cidadão romano, por medo de errar as contas, nunca dava 40, dava 40 menos uma. Na 39ª ele parava, que se ele errou, estava ainda ali na sobrevivência. Aí São Paulo então ele recebeu 5 vezes esta pena de 39 chibatadas. Por quê? Porque ele resolveu pregar o evangelho. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei num abismo. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Vejam aqui quantas dificuldades São Paulo passou. E por que ele passou por essas dificuldades? Porque ele queria pregar Jesus, porque ele sabia que Jesus era necessário para a salvação. Era a caridade que urgia, que o impelia a pregar Jesus Cristo. Imagine se ele pensasse como muitos hoje infelizmente pensam: ah não, eu vou respeitar as outras religiões, cada um que tem a sua religião. Isso não é caridade. Caridade é você colocar a sua vida até mesmo em risco para levar a verdade do evangelho. E foi isso o que São Paulo fez.
Foi isso o que os mártires fizeram e pagaram com a própria vida. Foi isso o que os missionários fizeram. Se hoje nós somos católicos, é porque saíram missionários das suas terras, das suas comodidades, para pregar o Evangelho. Aí nós hoje, muito mais sábios, muito mais profundos em nossa religião, nós achamos que não seja mais necessário ser missionário, ganhar as pessoas para Cristo, mudá-las de religião. Não, isso era um pensamento antigo. Não, meus santos. Este é o pensamento cristão. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus. O Evangelho de hoje mostra que pessoas pegaram aquele homem e levaram a Jesus porque acreditavam que Jesus podia fazer algo por ele. Nós precisamos fazer isso pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos. Nós precisamos sair do nosso comodismo. Nós precisamos evangelizar lá no nosso condomínio, no nosso prédio, no nosso bairro, no nosso emprego. Falar de Jesus. Ah, padre, mas eu tenho vergonha. Tenha vergonha de pecar e de isso dizer. Não tenha vergonha de falar, de pregar o Evangelho, de falar a respeito de Jesus, de ganhar as pessoas para nosso Senhor. Nós precisamos novamente levar as pessoas para Jesus na sua igreja, para que elas possam descobrir que, se não forem batizadas, de que elas necessitam ser batizadas, para que elas se tornem filhas de Deus, herdeiras do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja e livres do pecado original. Que elas precisam, e provavelmente estarão precisando, se confessar, que no sacramento da confissão nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Então precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Mas para isso nós precisamos pregar, porque infelizmente o sacerdote nem sempre consegue atingir a todos. Mas se você, meu santinho, se você, onde você estiver, você for um missionário, você vai levar esta verdade para as outras pessoas, para que elas creiam, para que elas cheguem ao conhecimento desta verdade. Então, quando você falar que nós podemos aqui na terra receber o perdão de todos os nossos pecados, que Jesus Cristo, Ele se dá a nós como alimento na Eucaristia, completo, corpo, sangue, alma e divindade, e que Ele nos garante o céu, se nós aderirmos a Ele aqui na terra. Mas para isso, nós precisamos o quê? Pedir a Jesus, e aí vem o segundo passo, para que eu seja missionário, para que eu possa ganhar as pessoas para Cristo, para que eu possa levar as pessoas para Cristo na sua igreja, na sua única igreja, nós precisamos ser tocados pela sua graça. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos ouvidos para que nós ouçamos a palavra de Deus como aquilo que é palavra de Deus. Porque infelizmente, eu não tenho dúvidas, e digo isso com a tristeza tremenda, que haja aqui nesta igreja e nas redes sociais, quem venha a ouvir isto que eu estou dizendo, achando que é palavra humana. Que venha a ouvir a palavra de São Paulo a Timóteo, como se fosse uma opinião de São Paulo. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus como aquilo que é palavra de Deus. Então você ouve que Jesus é necessário para a salvação. Você ouve que encontrar Jesus hoje aqui na terra, nós o encontramos no seu corpo, a igreja, por ele fundada. Então, quando você acolhe esta mensagem como aquilo que ela é, palavra de Deus, você se determina então a ganhar outras pessoas. Mas primeiramente você crê. Primeiramente você foi tocado. Isto é, o seu ouvido foi tocado. Os seus lábios, a sua língua foi tocada pela saliva de Jesus. É interessante que de imediato, isso pode parecer um gesto um pouco, não muito higiênico, a saliva de alguém. Mas aqui está cheio de significado.
para um cristão primitivo, né? Para o judeu também, o hálito é a ruá, é a pneuma, é o espírito. Quando lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do barro da terra e soprou em suas narinas, insuflou ar em suas narinas, e ele se tornou um ser vivente. Porque o ar, o hálito de Deus é espírito, é vida. Pois bem, para o judeu e para o cristão primitivo, a saliva é o hálito em estado líquido. Então dizer que Jesus tocou a língua daquele surdo que falava com dificuldade, tocou com a sua saliva, é dizer que ele foi tocado com o Espírito. Então nós precisamos também ser tocados pelo Espírito. Nós precisamos tocados pelo Espírito nos nossos ouvidos, tocados pelo Espírito na nossa língua, no nosso coração, na nossa inteligência. Nós iremos crer e nós iremos pregar. Nós iremos ganhar o maior número de pessoas para Deus. Nós iremos trazer o maior número de pessoas para a igreja de Deus. Porque nós cremos que esta é a maior caridade que nós podemos fazer para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos pais. Sabendo que de início, esta mensagem talvez não seja acolhida com simpatia. Isto é, o seu interlocutor vai se sentir meio invadido. Vai se sentir até que agredido, mas você com muito jeito, com muita oração que antecede todo e qualquer diálogo missionário, primeiro você reza e depois na unção você vai falar de Deus. Você vai convidar aquelas pessoas para a igreja. Os homens levaram aquele surdo mudo para Jesus. E como é que você vai levar os surdos mudos de hoje para Jesus? Convidando-os para a igreja, convidando-os para um grupo de oração, convidando-os para a oração de um terço, convidando para um estudo da palavra de Deus, convidando para assistir a um filme religioso, porque tudo isso pode ser aproveitado por Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus, mais do que nós, nos quer a nós. Deus, mais do que nós, quer a nossa salvação. Ora, quando nós nos colocamos do lado de Deus e começamos a trazer para Ele pessoas, Ele faz o resto. Não se preocupe. Mas nós precisamos ser missionários. Nós precisamos sair daquela ideia louca de, não, religião não se discute. Eu gosto muito daquela frase de Chesterton. É um escritor, romancista, teólogo, jornalista, crítico de arte inglês. E ele dizia assim: eu só discuto política e religião, o resto não vale a pena. Exatamente isso. A política rege a minha vida aqui na terra. Religião determina a minha vida no céu. São as únicas coisas que valem a pena. Então eu só discuto política e religião. O resto, cada um faça como quiser. Nós fazemos o contrário. Ah não, religião como se fosse algo privado. Como se fosse apenas um hobby. Ah, eu gosto de caminhar. Ah, eu gosto de correr. Ah, eu gosto de nadar. Eu não gosto de fazer nada. Não é isso. Gente, religião é aquilo que determina a vida que não passa e que verdadeiramente importa. Esta aqui, estou sendo generoso, tá? 80, 90, 100 anos, acabou. A outra que não passa, que dura por toda a eternidade, esta é a que verdadeiramente importa. Então, discutamos sobre isso. Não sejamos indiferentes. Voltemos à fé católica. Cuidado, meus santos. Às vezes, uma pessoa muito querida vem a falecer, e essa pessoa muito querida por muitos, às vezes, nem cristã é. E os católicos colocam essa pessoa no céu. Ah, já está junto de Deus. Ah, partiu para um lugar melhor. Eu não estou dizendo que foi para o inferno, de jeito nenhum. Eu não estou dizendo que você vai dizer algo para estremecer os corações dos que ficam. Eu só estou dizendo que a única coisa que nós cristãos católicos podemos dizer e devemos dizer é: rezemos por ele,
rezemos por ela. Mas não, já coloca no céu quem nem cria em Jesus como Filho de Deus. Aí você diz, mas o que é isso? Isto é, são cristãos que caíram no indiferentismo. Tanto faz Jesus, Moisés, Maomé, Buda, cristão, shintoísta, hinduísta. O que importa é que você tenha um coração bom. Então, nós nos salvamos a nós mesmos, não precisamos de um Salvador. Percebe? Não é isso. Jesus é determinante. Não há outro nome no qual nós possamos ser salvos, porque o Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Ele fez a troca. Como disse Santo Agostinho, admirável troca. Deus trocou a sua divindade pela nossa humanidade, para que nós pudéssemos receber a sua divindade, a sua vida divina. Então, o Filho de Deus se fez filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. É determinante. Não há outro nome fora do qual nós possamos encontrar salvação. Por isso, levantai-vos, soldados de Cristo. Já cantávamos, né, antigamente. Vamos lá, vamos pregar o Evangelho, vamos trazer as pessoas para a igreja, para Cristo. Vamos falar para as pessoas do valor do sacramento da Eucaristia, o maior presente que Jesus deixou aqui na terra. Vamos falar para as pessoas que elas precisam se confessar, para estar em paz com Deus, para preparar para aquela vida que verdadeiramente importa. Sacramento aquele que nos concede saúde da alma, muito mais importante do que a saúde do corpo, que é importante, mas que não se compara com a saúde da alma. E uma vez estando preparado pelo sacramento da confissão, você poderá receber o sacramento da Eucaristia, o próprio Deus. Você poderá estender, aumentar a vida, a presença de Jesus no seu coração, de modo que pelo menos naquele momento da Eucaristia, da comunhão, você poderá dizer, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, meus santos, vamos voltar à fé católica e vamos levar muitas pessoas a Jesus. Da mesma maneira que os homens levaram este surdo mudo a Jesus para que ele o tocasse, levemos pessoas para Jesus para que ele as converta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que vive e